Bom, antes de mais nada, brother. Sempre Cara, bom, velho. aliás, por aqui, é que a gente, no vídeo não vai mostrar, cara, mas eu cheguei no prédio, eu falei, acho que eu tinha que ter trocado de roupa, porque o prédio tá assim, tinindo, um prédio lindo. Mas eu também achei que eu tinha que ter trocado de roupa quando eu entrei nesse troço aqui. Tipo, eu mereço tudo isso, né? Como é que eu cheguei até aqui, né? Cara, tu sabe. Me diz uma coisa, nós estamos gravando ou não? Claro que tá. Claro que tá! Eu tô perplexo com isso. Essa é a intenção, a ideia é essa, a ideia é essa. O Caralho, tá aqui, cara, que lindo. Ah, cara, puta, isso é uma conquista da estrutura do time aí, cara. Né? A gente começou lá em Porto Alegre, Pelotas, veio aí, né? De Pelotas para Berrini, que legal. Não é Berrini, aqui é Juscelino, JK. Que é JK. 50 anos em 5. A gente veio... Tem uma história bacana, eu acho que essa história da G2, né? Hoje a G2 Nurum é uma história... Ela é consistente, né, cara? Eu acho que é um... Cara, acho que conta, aliás, acho que a gente estava te começando a gravar, você ia me contar a tua formação. Eu fiz rádio e TV. Você fez rádio e TV. Por isso que eu fico feliz de carregar tripé e tal. Mas a tua qual que é, cara? O que você fez? Não, eu sou engenheiro, cara. Engenheiro. Engenheiro. E é engraçado porque eu fiz engenharia. Eu nunca fui engenheiro, eu acho que nunca fui engenheiro de vocação, cara. Falando sério, eu trabalhei como engenheiro na Varig, talvez durante 2 anos. E empresa aérea você trabalhou? Caraca. Eu sempre trabalhei, antes de empreender, a minha vida foi a indústria aeronáutica, né? Caraca, mas tinha engenharia aeronáutica lá no Sul? Não, cara, eu fiz engenharia mecânica, né? Ah, você fez mecânica? Eu trabalhei num grupo, o Grupo Aeromote lá no Sul, que é um grupo que construiu um projeto, que na verdade ele importou algumas formas de um projeto de um motoplanador, né? Um planador com motor. Legal. Esse motoplanador, ele foi a minha primeira experiência como engenheiro de produto, né? Então, foi 2 anos nessa brincadeira. Depois eu fui para Varig, né? E, Varig nos anos 80 era o melhor emprego para engenheiro no Rio Grande do Sul e não tinha nada parecido. Que bárbaro. Aí eu fiquei 2 anos... É verdade, o RG Rio Grande do Sul, é verdade. Aviação Aérea Rio Grandense, né? Saudosa Varig, a nossa Varig. Aí eu trabalhei na Varig. No céu azul. Eu trabalhei na Varig, sei lá, 2 anos, aí fazia um negócio super técnico, era cálculo estrutural, era um negócio... Caraca, na época tinha computador? Não. Tinha, cara, a gente trabalhava era um programa de elementos finitos, fazia Nossa, modelagem. elementos finitos, eu lembro disso na faculdade, cara. E aí eu trabalhei na Varig, na área de estruturas, com cálculo de estruturas e tal, durante 2 anos. E aí depois eu fui trabalhar na Embraer. E a Embraer foi onde eu me descobri, né? Porque eu fui para uma área de apoio a vendas, né? Na parte e inteligência de mercado e tal. E depois eu acabei na área de vendas. Eu virei um vendedor de avião, né? Olha, não acredito. Sério, cara. Então, e lógico, vendedor de avião. Cláudio, você já era Cláudio desde o começo. Já era Cláudio. Já era Cláudio. Aí na Embraer, durante 9 anos, eu fui trabalhando sempre primeiro numa área de apoio à vendas, depois numa área de negócios, né? Era o diretor de vendas para a América Latina de Brasília, né? Turbo Hélice, 30 lugares. Uau! Né? Fiz bons negócios, cara. Eu aprendi a fazer negócio, né? E aí depois, meus pais estavam ficando velhos, eu tinha uma filha pequena, queria uma outra filha, eu disse, cara... Minha mulher trabalhava no varejo aí na CIA, eu disse, cara, vamos voltar para o Sul, né? Esse é sonho de gaúcho, né? Gaúcho ficava... Vamos voltar para o Sul, aí eu resolvi, enfim, empreender, né? Empreender, aí foi mais ou menos a história. Eu montei primeiro um birô de impressão e tal, e aí isso virou... Era primeiro Alphagraphic, você me contou isso uma vez. O AG, depois juntou com outro AG, aí virou AG2. Os artistas gráficos, Alphagraphics, virou AG2 e essa foi a origem da AG2, 16 anos atrás. A gente começou em Porto Alegre, logo em seguida foi para Pelotas, montou um centro de produção e desenvolvimento em Pelotas e veio para São Paulo em seguida e começou a vida... Cara. 16 anos de AG2, o nome... Cara, isso é uma história linear incrível. Vocês começaram, acho que antes da Clique, então. Quando a Clique... nós começamos... A Clique é de 2000, mais ou menos. É que a Clique tem uma história que vem da Media Lab. Não, mas como nome mesmo. Como nome, sim. Né? Nós começamos em 98, né? Puta que... Nossa, cara, acho que a história é mais contínua. Talvez aí. A gente começou em 98, mas aí a gente trabalhou 1 ano na clandestinidade. Né? Juntamos a galera ali, os caras que começaram com a gente e fomos montar a empresa talvez aí 1 ano depois. A data de fundação mesmo, era início de 99, mas a gente trabalhou mais ou menos 1 ano antes prestando serviço e fazendo... Na época a gente chamava de serviços web. Uau! Whatever. O que a gente fazia era portfólio, era, sei lá, catálogo eletrônico. Panfleto online, é isso aí. Online, era isso.
Caramba, a Hipermídia também não começou diferente disso, né? Hipermídia, pô. E aí a gente começou, né, esse processo todo de montagem de um negócio que era uma coisa de soluções digitais. Aí começa um pouco de plataforma, um pouco, né, botando um pé na comunicação. Mas a gente já tinha lá no nome uma visão, né, que era assim, a G2, Agência de Inteligência Digital, né? Ok, nice. Cara, whatever também. Que porra é essa, né, cara? Aí, enfim, aí a gente vai trilhando um caminho e o caminho acaba sempre sendo o caminho onde é que estão as oportunidades e o dinheiro, né, cara? E aí a comunicação, na verdade, ela acaba sendo um espaço onde sempre vão ter as maiores verbas, né, as maiores... Você tocou num ponto legal, essa história da gente ao longo do tempo, de alguma maneira, correndo atrás do que podia, né, ser um business legal, porque isso mudou pra cacete ao longo do tempo, né? Mudou muito. Mudou muito. E essa visão, assim, do modelo da comunicação digital, né, integrada aí com o modelo da comunicação, é um modelo em questionamento o tempo todo, né? Quer dizer, ninguém... Né, os mais ousados, né, e pensadores de mercado... Eu sempre de quatro. Cara, tu tá sempre perplexo com o que acontece. Né? Exatamente, por isso, é isso mesmo, cara. É por isso o nome dessa porra toda aqui. Porque aquilo que tu pensou de uma forma, né, tudo aponta para mais ou menos isso aqui... Momentos depois não é bem assim. Transformado pelo comportamento, né, das pessoas, né, o comportamento... Que legal isso. Porque a hora que cai na mão das pessoas, do povo mesmo, cara, é uma surpresa atrás da outra, né? Claro. É como quando o Orkut cresceu. Alguém podia imaginar que o Orkut ia virar alguma coisa? Lá atrás, não. Aí não era business, eu sei que não era business, mas você fala, cara, as pessoas estão adotando essa porcaria feia que nem umas loucas, e estavam adotando mesmo. Tá? Já foi o primeiro sinal de que rede social, se soltar, o negócio vai. Mas aí a gente entra naquela discussão, assim, para onde vão as coisas, né? E aí tem eu lembro do verso do Caetano, né? A força da grana que ergue e destrói coisas belas, né? Muito bem. Porque, cara, as coisas acabam sendo drivadas para onde existe esse engine do negócio. Sim, né? É verdade. Senão isso não anda. Então a gente vai, né? Começa se a gente tiver um breve histórico, assim, todos nessa onda empreendedora do final dos anos 90, né? Das agências digitais ou das agências nativas do digital e tal, ela é uma onda empreendedora com um monte de gente idealista. Né? Sim, é verdade. Super identificável. Com uma, né, esse portfólio está aí de pessoas está no guia dos perplexos hoje, né, como você falou. Os Don Quixotes. E todo mundo querendo, né, com uma sensação assim extremamente grande de poder, porque fazia algo diferente, né? Sim. E era relevante, mas, ao mesmo tempo, essas estruturas, à medida que elas foram crescendo, né, e aí a gente tem aí todos os exemplos, elas foram sendo efetivamente relevantes e acabaram sendo, de alguma forma, né, na sua enorme maioria, adquiridos por grandes grupos de comunicação, inclusive a G2. Sim, né? É verdade. Então, assim, aí quando tu entra dentro de um modelo, né, de grande grupo de comunicação... Aí aquela visão, talvez um pouco mais idealista, um pouco mais heróica, né? Meio gaulesa até enquanto tu está independente, né? Porque tu tá Isso, a Ercília mencionou o Asterix ontem, ela falou do Asterix. Ela falou, então, é isso aí. Aí ela entra dentro de um contexto maior, né? Sim. De um contexto dos grandes players da comunicação que tem as suas estratégias, né? Claro. E aquelas iniciativas independentes com gente muito talentosa e tal, ela acaba se encaixando e se enquadrando dentro desse modelo, que não é necessariamente, né, 100% alinhado com o desenho, com a visão independente, gaulesa, absolutamente transformadora de um... Isso, pois é. Porque são estruturas muito maiores, que são estruturas que, na verdade, respondem por comunicação de uma forma ampla de grandes marcas e de grandes estruturas. Então, que legal você colocar isso. Esse é um processo... E, cara, você está vivendo isso dentro da baleia mesmo, né, cara? Você não é uma opinião de quem está de fora, você está vivendo isso há 15, 16 anos. Na verdade, são 16, um pouco mais, quase 17 anos dentro desde a construção, desde a fundação, né, de uma startup que começou do zero.
Até um desenho hoje dentro no terceiro maior grupo de comunicação do mundo. Quando que é Publicis? Quando você entrava Foi, para Publicis? Foi 2010, a aquisição Faz da G2. 5 anos já? Porra, nossa, não lembrava. Fazem 5 anos. Aí vocês estavam lá na Cidade Jardim, lá embaixo, perto da ponte, isso, né? Na Tajurás ali, né? Isso, um nome engraçado, eu sei. E hoje não, quer dizer, hoje a gente faz... A G2, da onde vem o segundo nome? O Nurum? Isso, da onde vem o Nurum? O Nurum é um desenho, isso é bem bacana, né? Isso é um projeto que eu gosto muito, confio muito nesse projeto, porque a Nurum é um networking global, né? Ok. O ano passado a Publicis, né, Grupo Publicis, fez 2 grandes aquisições, né? A Sapien, que é uma aquisição gigantesca de alguns bilhões, e também a Nurum, que é uma aquisição de volume de investimento, de aquisição um pouco menor, mas era uma empresa muito interessante. A Nurum é uma empresa canadense. Olha, né? que interessante. Focada na questão da experiência. Olha. Né? Então, assim, com aquela crença de que as conexões verdadeiras entre pessoas e marcas, elas se constroem através da experiência e não através do advertising. Né? Que bacana, legal. Então, assim, o tagline que a gente tem usado desde que a gente, na verdade, fez a comunicação para o mercado da G2 Nurum é o The People-Centric Experience Company. Legal. E aí a gente fala, people porque não é consumidor, são pessoas. Pessoas não são só consumidores, cara, né, cara? Bom, você tocou num ponto dolorido. Então, people-centric, tudo que a gente faz, orientado pro, né, com as pessoas no centro da nossa criação e da nossa construção. People-centric experience, né, a experiência é importante. Company, não agência hoje, né? Então a G2 Nurum ela assina como uma company. Sutil, mas interessante. Por quê? Porque company, porque está aberta a novos modelos de receita, novos modelos e formatos, né? E hoje o modelo das agências, né? Ele passa por um processo de discussão e de transformação muito grande, né? Quer dizer, essa relação, né, entre os grandes agências, grandes veículos, grandes anunciantes, plataformas, ela passa por um processo e eu acho que dentro dessa proposta da G2 Nurum o The People-Centric Experience Company acaba sintetizando um pouco. O fato de se chamar de company é interessante, porque acho que o ano passado eu fiz um tour, tive que fazer um roadshow aí por várias agências, e aí quando você passa pelas agências, você sente aquela coisa do Hamlet, assim, algo de podre no reino da Dinamarca, né? Quer dizer, as coisas não estão bem, né? Quer dizer, o modelo está em xeque. Mas eu estava como outsider, eu só estava ali visitando, né? Então eu não conseguia diagnosticar muito bem o que estava pegando, porque quando você tentava levar qualquer ideia mais ousada, o cara fala, não traz nada ousado não, porque o cara só compra arroz com feijão. O papel da gente hoje aqui é só fazer o arroz, o papai com mamãe. Não adianta trazer o Kama Sutra. Eu falei, tem alguma coisa diferente, mas eu era um outsider, eu não conseguia diagnosticar muito bem, eu não sabia se era o Facebook, se era o Google, alguma coisa estava acontecendo, porque né, a agência era em princípio o lugar para ser ousado, arrojado, bold, né? Cadê aquela coisa bold? Mas os modelos, eles estão sendo questionados, né? Se o modelo da música se desconstruiu... Chegou a vez dessa gente. Quer dizer, por que a gente não... E aí tem uma preocupação, é lógico, às vezes numa estratégia de resistência, de retenção, às vezes é numa estratégia de transformação, mas independente disso, quer dizer, é óbvio que o processo, né, de modelo, né, dentro do molde que a publicidade foi montado, ele vem sendo requestionado e vem sendo... E aí vai passar por um processo de transformação, e quem estiver melhor preparado para esse processo de transformação... Inclusive em termos de mindset, porque essas pequenas mudancinhas são mudanças de mentalidade mesmo. Quando você muda o nome dessa maneira, significa que você está, eu estou querendo pensar de uma outra maneira, não da maneira antiga. Por isso que eu estou trocando, não estou colocando agency no final, estou colocando company. Por isso a gente está colocando company como... Bacana, bom sinal. Então, lógico, isso acaba impactando eventualmente na forma de remuneração, nos novos modelos, né, de
de trabalho. De papéis, etc. Então, eu acho que a gente, com esse desenho da G2 no Urum, ela pensa um pouco nisso, né? A experiência é importante, né? A experiência como construção dessa conexão entre marcas e pessoas de uma forma verdadeira, legal. É isso que vai fazer. E aí sai um pouco da plataforma digital, às vezes, para atuar ótimo. no ponto de venda, legal. No shopper marketing. Que legal. A conversa com o Tasso Vieira está hoje na IBM também com uma pegada mais ou menos parecida, né? A experiência lato sensu, não só a experiência Ashuri, né? E não fazendo evoluindo da agência nativa digital para um modelo totalmente orientado à mídia. Não é essa a nossa direção. A performance mídia, ela entra para ativar essas experiências que a gente propõe, que é construindo. Eu imagino que, inclusive, o interlocutor que você passa a ter no cliente passa a ser outro também. Porque já não é só mais o cara interessado em campanha, deve mudar um pouco a interlocução. Né? Entra muito, às vezes, no trade, né? Olha que interessante. Não só na área de marketing. Mas, enfim, esse é um processo que a gente está construindo, não é um processo pronto. E é um processo que a gente tem muita confiança, né? Que estamos fazendo algo diferente, estamos tentando fazer algo diferente. Duas coisas que eu estava vindo para cá, olhando no Google Maps, porque eu sou o cara mais desorientado do mundo, mas eu falei, cara... Duas coisas que estavam na minha cabeça. A primeira, essa trajetória da G2, que eu acho super exemplar, né? Porra, heróica mesmo, lá de trás, gaulês, vamos lá. Que é um negócio que eu queria dizer. Tu estava falando e eu pensando, essa trajetória... Um negócio bacana, por exemplo, da aquisição até hoje, todos os sócios que estavam na aquisição continuam na empresa. Uau, cara, isso é absolutamente excepcional. Então, assim, depois de 5 anos... Isso é excepcional. Os caras que estavam comigo quando a gente vendeu a empresa para o Grupo Publicis continuam na empresa. Puta, que legal. Tem hoje um grupo de diretores que eles foram todos formados e se construíram dentro da empresa. Né? Então a Luciana, que tu viu agora, que é diretora de planejamento, está 8 anos com a gente, entrou como uma pessoa de atendimento para contas de governo, por exemplo. A gente pensava em trabalhar muito o segmento... Então, assim, hoje o grupo de diretores está há muitos anos na função e se construiu dentro. Os sócios, na época da aquisição por parte do Publicis, continuam dentro do negócio e como gestores e como diretores da empresa. Então, assim, eu acho que a trajetória da G2, o bacana é que nesses 16 anos foi muito consistente, tijolinho por tijolinho, sem grandes rompantes, grandes saltos, mas hoje... Mas você colocou um ponto interessante, que não é só a continuidade do nome, é a continuidade das pessoas, isso é do caralho. Continuidade das pessoas. Aí vem um DNA, vem uma cultura... Talvez as minhas grandes motivações hoje estão muito... Não é a questão, para mim não é a questão de ser um trendsetter, né? O meu prazer num negócio como o que a gente construiu, hoje a G2 no Urum, é ver a evolução das pessoas, ver a evolução ter essas pessoas juntos e ver a evolução do negócio e trabalhar para grandes marcas. Cara. Sabe que isso é uma coisa engraçada? Você está colocando que conceitualmente é interessante, porque de uns tempos para cá tem me incomodado muito o papo da disrupção, do quebra-tudo, como se estivesse o tempo todo jogando fora, o tempo todo começando do zero, o tempo todo jogando fora. Mas aí você está trazendo à tona uma noção que para mim é legal, que é da construção. Quer dizer, a coisa que você vai construindo a partir do... Não tem jogar fora, terra arrasada, botar fogo nas coisas. A gente tem cliente, sei lá... Isso é legal, cara. Bradesco é um cliente há 13 anos, cara. Então, Puta, Bradesco é verdade. Vocês atendem... Um cara que eu quero conversar é com o Fernando Mota. Fernando Mota. Grande Fernando Mota. Quietinho lá, tal, porra, mas ele também tem uma história fodida, legal. Não, tem. Ele vai encontrar grandes anedotas, pelo menos as anedotas, sim. Então, assim, estabelecer relações de longo prazo, verdadeiras, com grandes marcas, cara, tudo depende, né, de uma consistência no teu processo de construção do negócio, né? Eu acho que é muito legal da história de vocês isso, porque é inspirador num sentido que eu acho que até é mais responsável, porque senão fica uma coisa muito juvenil. Essa coisa, até acho que eu estou ficando mais velho também, essa coisa juvenil já não Nós estamos todos. Você está lindo, você está bonitão. Essa coisa juvenil, meio, né, de querer pegar todo mundo e querer, né, como se não houvesse amanhã, também enche um pouco o saco. Você fala, cara, o que a gente está de fato construindo, né? De fato. Em termos de empresa, você não tem um turnover, você não está descartando pessoas que nem você descarta sapato velho, entendeu? Isso para mim
Exato. Refreshing, assim, Essa questão de construir a partir das pessoas, né? E confiar que as pessoas, né, têm uma capacidade que às vezes ela não está no momento mais insistir um pouco com as pessoas, né? Que legal. Faz parte. Então, por isso que eu digo, hoje a gente tem tem um grupo e uma estrutura seniorizada no time que vem há muito tempo, né? E sem grandes, realmente, né? A gente talvez seja o grande defeito. A G2 Nurum, talvez ela seja um pouco low profile, né? Mas low profile is good. Eu gosto de low profile, cara. É como a história da Ercília. Eu fui lá falar com a Troy, cara, ela está fazendo um trabalho absolutamente fascinante, mas, cara, a Troy está ali daquele tamanho, ela não pode crescer muito, não pode diminuir. Ela tem uma missão clara e está lá fazendo, sem grandes foguetórios, né? E hoje, lógico, nós não terminamos, mas a Nurum é um networking da Publicis Worldwide para concentrar toda a oferta do digital a partir de uma aquisição que foi feita no ano passado de uma empresa canadense que tinha esse nome, que é a Nurum, né? Então, é uma empresa, na verdade, que foi adquirida em setembro do ano passado e que acabou emprestando o nome para esse... Antes existia dentro do grupo, né, e dentro da Publicis Worldwide um patchworking de aquisições digitais ou aquisições de empresas nativas que agora se concentram todas embaixo, né, deste sobrenome que é o Nurum. Que legal. Né? Então o que deve ser interessante, estou pensando agora aqui, porque eu também a vida inteira umas coisas meio cowboy e tal, e de uma hora para outra você cai numa corporação gigante, que aí você respira o quê? Conhecimento que vem de fora, você respira outra... Deve estar sendo interessante esse processo também, porque o tempo todo vocês ali remando, né? Claro. Remando do Guaíba até aqui em cima, né? Até o Rio Tietê, naquela Pinheiros. E, de uma hora para outra você pode contar com a expertise de gringos. Tá legal. Isso, essa interação, ela muda o jogo, né? 2010, quando a gente passou pelo processo de aquisição, a gente teve que passar 2011, 2012 aprendendo, né, a trabalhar dentro dessa estrutura gigantesca, né, com intranets e regras e policies e processos e aquilo que reportes e aí para quem tem um espírito empreendedor, né? Isso é um aprendizado muito muito duro, né? Porque aquilo que tu fazia, mesmo que tu tenha um modelo de governança durante o processo de aquisição que te permita uma série de coisas, né? Ainda assim, todo o processo é um processo que segue, né, procedimentos e tal, que fazem com que a empresa fique um pouco mais lenta, um pouco mais cara, né? Claro. E isso tudo, né, para quem é empreendedor... Para quem é cowboy, né? É um choque, mas meu Deus do céu... Você não pode mais cantar My Way, né? Você não pode mais cantar My Way. Mas aí, lógico, vem as compensações, né? Quer dizer, acesso a ferramental, a informação, provavelmente projetos com amplitude maior também. Projetos com amplitude maior, acesso a marcas que talvez, né, num modelo mais independente a gente não tivesse acesso. E eu acho sinceramente que o modelo que a gente sonhou e enxergou lá no final dos anos 90, né, das agências digitais nativas e tal, ele é um modelo que ele passou por um processo de transformação e dentro daquela lógica de onde está o negócio, onde está o dinheiro, né, o papel de players globais, os grandes grupos de comunicação, eu acho que a gente fez uma coisa muito certa, que foi vender a empresa em 2010 e continuar fazendo parte do jogo de uma forma interessante, adequando um pouco, né, a realidade, o dia a dia as iniciativas, né, e drivando a empresa para dentro de um outro desenho, né? Legal. É pragmatismo versus teimosia. Eu acho que tem algumas coisas que são inexoráveis, né? Muito bom. Né? Então, para que eu vou ficar, né, sofrendo? Não, eu acho que a gente fez uma opção de venda da empresa, eu acho que a gente fez a opção certa, e se eu não tivesse feito, talvez tivesse me arrependido muito, né? Cara, assim, pelo que eu andei vendo, eu acho que provavelmente sim, porque eu não sei, assim, uma das razões também de ter escolhido essa história de Perplexos foi porque eu sempre fui muito believer, né, crente, bandeira e tal, mas a partir de um certo momento eu falei, deixa eu entender o que está acontecendo aqui, eu perdi o pé, eu juro, falei, eu não sei mais muito bem como opinar, eu não sei, se você me perguntar, eu já não sei mais. E aí eu tento identificar qual foi o divisor de águas para mim. Inicialmente eu achava que era o Google, mas acho que o Google ainda tem, sei lá, um papel
racional, a gente dizia, né? A gente dizia, pô, não vai, não, o ambiente, o ambiente distribuído, né? A democratização do ambiente de informação não vai deixar existir uma nova Rede Globo, né? Momentos depois, bum. A concentração é uma é inevitável e agora mais fácil, mais rápida ainda, né? Muito mais rápida, porque e aí eu achava que era o Google até entrar o Facebook na jogada, porque aí o Facebook para mim é o divisor de águas para mim. Eu não sei se para você é, mas para mim é tanto em termos de concentração. Eu acho que ele é. Ele é porque a gente enxergava, entendia desde né, quando o grande boom do ambiente social ele aconteceu. A gente enxergava isso como plataformas de relacionamento, isso, né? E daqui a pouco tu tem que enxergar como plataforma de mídia, né? Isso. E muito mais mídia do que relacionamento, né? Isso. É isso, cara. É isso, porque como é que tu vai montar uma estrutura? Tudo caminha num modelo, na busca de um modelo de receita, né? Das grandes plataformas, né? E o Google foi genial nisso porque ele criou um modelo de receita absolutamente genial. Fantástico. Também acho, né? É de tirar o chapéu. É revolucionário. É revolucionário e se tornou revolucionário. E aí passou a ter uma concentração de investimentos muito grande, muito acelerada, até o Facebook se estabelecer como uma plataforma de mídia, né? Sim, mais do que uma plataforma de relacionamento, buscando também, né, esse flow todo de investimento para dentro dessa plataforma. E aí tu tem dois grandes players, né, brigando por todo um trabalho, por todo um investimento que se dá na cauda longa também, quer dizer, né, isso é muito interessante, né, não se dá só nas grandes corporações, nos grandes anunciantes. O Google pegou a cauda longa e conseguiu monetizar. E o Facebook também. Sensacional, né? o Facebook também. Então tu começa a ver modelos, né, que são absolutamente distribuídos também, que permitem com que uma grande corporação faça investimentos de forma intensiva, né, com resultado e com performance, ao mesmo tempo que a padaria, né, o Zé da esquina, é isso aí. Faça também o seu investimento e consiga. Então, quando tu consegue chegar nesse nível, cara, tu tem aí players definitivos, eu acho. Né? Eu acho difícil. Eu fico imaginando, eu tenho bons amigos no Google, mas não andei sondando ninguém, mas que os caras devem estar perdendo um pouco o sono, porque a minha visão é que assim, o Google conseguiu monetizar o que é útil, que é a busca. É uma mentalidade muito de engenheiro. Existe um problema, eu vou resolver, está aqui uma puta solução boa pra cacete. Você vai conseguir colocar anúncio fácil pra caramba, muito pragmático. Eu acho que o território que o Facebook transita é um território diferente, que é o território do fútil. Porque se os caras inventaram uma plataforma que na verdade não serve para nada, você só serve para jogar tempo fora, e que as pessoas adoram e tal. E eu acho que isso também é meio revolucionário, porque eu acho que um engenheirão mesmo, eu falo isso porque eu também fiz engenharia, não teria essa capacidade de equacionar essas coisas que são humanas, demasiadamente humanas, que é o deleite, que é a vaidade, que é o voyeurismo, claro. Isso é sensacional. O Google, acho que qualquer tentativa dele de fazer isso, tipo Google Plus, esquece, morreu. Mas aí eu acho que o Facebook tem uma novidade que acho que é essa de conseguir, de alguma maneira, engajar a gente por um lado que os engenheirões do Google não conseguiam, que é o lado afetivo. Você consegue ter alguma coisa afetiva com as coisas do Google? Dificilmente, mas... Não sei, tese minha, estou chutando aqui. Não, eu digo que isso quando eu digo que são players definitivos, e é difícil a gente dizer isso dentro de um... É porque esses algoritmos eles estão constantemente se adaptando à realidade, à necessidade. É verdade. Então, isso é verdade. O Google Now é um exemplo disso. O Google Now é assustadoramente bom. Exatamente. Então, quando tu vê essa evolução e muito rápida, né? Isso. Pô, toda ela pautada... Concorrer, né, cara? Claro, então a necessidade com esse modelo de receita vai se transformando de uma forma muito rápida, né? E se não tiver nenhuma grande decepção nesse processo todo de construção, né, dessa inteligência toda, e a gente está vendo isso cada vez mais sofisticado, né? Quer dizer, cada vez mais... os Facebook e Google, né, nos próximos anos são players definitivos. Eu concordo com você. Porque já alcançou um determinado nível de relevância dentro dessa visão, inclusive de cauda longa, onde eu consigo fazer receita de
grandes corporações ou até individualmente das pessoas, que torna eles players dessa próxima fase, né?